Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Gerando Aprovados. Notícia boa, ótima aí para quem está se preparando para as carreiras de nível médio, perdão, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Se você não está se preparando, você já está atrasado, você precisa começar urgentemente os seus estudos, tá bom? Galerinha, em entrevista, né, o doutor delegado adjunto da Polícia Civil do Estado de São Paulo, doutor Gilson César Pereira da Silveira, né? Falar da Silva, mas é da Silveira. Então, o delegado delegado adjunto Gilson César Pereira da Silveira, né, em entrevista, ele menciona que sim, estão estudando aí, tá, um novo pedido de editais de nível médio da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E ressaltou também a importância de qual cargo, justamente esse que você está pensando, né, que você pensou, na verdade, que não teria mais, de agente policial do Estado de São Paulo. Uma que o agente policial é o famoso investigador de nível médio, né, galera? Pô, você paga ali um salário pro cara fazer o trabalho tanto dele, né, quanto de investigador, porque na prática um agente policial investigador é praticamente a mesma coisa. O que muda ali é a escolaridade. Agente policial é nível médio, é nível médio e investigador é nível superior. Então, e na prática também o que vai mudar seria a faixa salarial também. Mas no dia a dia mesmo, no dia a dia, tá, pessoal, é a mesma coisa, beleza? O AGPOL, o agente policial, também faz investigação, ele vai pra rua, vai pro campo fazer investigação, assim como o investigador, tá? Então fique tranquilo também que não é assim, né, galera? Poxa, então, sei lá, o governador ou o secretário de Segurança Pública acordou num dia e falou, a partir de agora não vai ter mais edital para agente policial, porque nós vamos extinguir a carreira de agente policial, como muitas pessoas estavam pensando que ia ser. Não é assim, pessoal, né? Isso é uma burocracia, principalmente legislativa, né? Muito grande você extinguir ali um cargo, né, policial aí, de uma corporação, de uma instituição como a Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá? Então vai sim ter concurso. O delegado, então, adjunto, Dr. Gilson César Pereira da Silveira, já mencionou, tanto para agente policial, quanto também ressaltou a importância do agente de telecomunicações e também a polícia científica, né, técnico-científica. Então, vai ter concurso, né? Vai sim ser feito um pedido aí para esses concursos. Creio que deve ser um pedido muito grande, um concurso muito grande, tá bom? Então fique ligado, fique atento a isso aí e comece a estudar o quanto antes você puder, porque você já está atrasado se você ainda não começou. Você que está estudando, intensifique mais ainda seu estudo. O Polícia Civil do Estado de São Paulo tem de 10 a 13 matérias aí, então você precisa intensificar, porque chega no dia da prova, filho. É aí que o filho chora e a mãe não vê, tá? Então comece o quanto antes. E você que ficar até o final desse vídeo agora, você vai ter uma aula de criminologia comigo, para você já começar os seus estudos, para você já gabaritar os seus simulados, as suas baterias de questões que você está fazendo, chegar no dia da sua prova fortalecido. Sim, uma aula de criminologia agora, comigo agora, tá? Então intensifique seus estudos, que eu tenho certeza que você vai ser o próximo aprovado na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Se você quiser um curso para estudar, nós temos aqui na descrição do vídeo o link do nosso curso preparatório da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é de nível médio, tá? Um curso completo para que você possa estudar com técnicas de estudo, técnicas de memorização, simulados também, tá? Então, para você ficar fortalecido aí com todas as matérias no dia da sua prova, tá? O link do nosso curso está na descrição do vídeo, planos a partir de R$ 69,00 mensais. Isso aí, R$ 69,00 mensais para ajudar você, para que você possa ter uma boa preparação e chegar no dia da sua prova, ó, fininho, para você gabaritar tudo, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de criminologia aqui, pessoal. Papel, caneta na mão, que peguei de surpresa, né? Aula de criminologia agora comigo, professor Lucas Fonseca, bora lá. Vou pedir para você, né? Você que já deixou seu like nesse vídeo, né? Muito obrigado. Você que também que já se inscreveu no nosso canal, muito obrigado. Vou pedir para você também, tá? Para você também seguir a gente lá nas redes sociais, tá? Gerando Ponto Aprovados é o nosso Instagram institucional e o meu Instagram particular, lucas.hfonseca, tá? Eu que vos falo agora. Então você pode seguir a gente lá no nosso Instagram. Belezinha? Show de bola? Então, sem mais delongas, vamos então para uma aula de criminologia. Opa, criminologia, tá? É uma matéria que não vai cair, vai despencar questões na sua prova. Galerinha, então vamos lá. O que você precisa aprender de criminologia nessa aula aqui, que vai ser para criancinhas de 5 anos de idade, você vai aprender, não tem como você não aprender. Fique tranquilo, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que a criminologia ela é uma ciência. Ó, ela é uma ciência, tá? E essa ciência ela possui alguns métodos. Essa ciência possui alguns métodos, tá?
Professor, quais são então os métodos da criminologia? Tá? Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3, né? E nós vamos fazer uma ramificação aqui, tá? Para fazer mais dois aqui. Então, a criminologia, pessoal, bora lá, papel e caneta na mão. Ela é empírica, ó, empírica. Ela é interdisciplinar, tá? E ela também ela é indutiva. Beleza? Então, os métodos da criminologia, ela é uma ciência empírica, interdisciplinar e indutiva. E ela também se utiliza-se de dois métodos, o método biológico e sociológico. Método biológico e sociológico. Você precisa anotar isso aí, tá bom? Vamos então passar por cada um desses métodos para você entender e anotar aí certinho no seu material de estudo. Vamos lá, pessoal? Bora então. Quando nós falamos então de método empírico, ou seja, a criminologia ela pode ser observada, né? Ela vai utilizar, na verdade, desse método empírico para observar, né, quais são os fatores que levam a pessoa, por exemplo, né, a cometer um crime, por que tal crime, por que o crime XY, os crimes XYZ acontecem em determinada situação, ou seja, o empirismo é tudo aquilo que pode ser observado, então através dessa observação, a criminologia vai analisar os fatos, analisar o crime que aconteceu, analisar quais foram os fatores internos e externos para que esse crime, né, pudesse ser cometido, tá? Por que essa vítima, ela é uma vítima, entendeu? Por que ela se tornou vítima a partir a partir de determinado tempo, desculpa. Ou seja, o método empírico é tudo aquilo que pode ser observado. Então, a criminologia utiliza-se do método empírico para observar, tá, os fatores aí relacionados ao crime, tá bom? A criminologia também ela é uma ciência interdisciplinar. Professor, o que é interdisciplinariedade? Ser uma ciência interdisciplinar, tá? Muito importante isso aqui. Grave que a criminologia ela é uma ciência autônoma. Porque eu já vi cair em prova falando que a criminologia ela não tem essa autonomia. E não, a criminologia ela sim é uma ciência autônoma. Ela é autônoma, mas ela também se vale de várias disciplinas. E isso torna a criminologia interdisciplinar. Ou seja, a criminologia também ela utiliza nos seus estudos a psicologia, ela utiliza-se também a medicina legal, a biologia, a própria criminalística, o próprio direito penal, ou seja, a criminologia ela é autônoma, é uma ciência autônoma, mas ela tem um método interdisciplinar porque ela utiliza-se então de diversas matérias para chegar a uma conclusão, um senso comum, beleza? E também ela é indutiva, tá? O que é indutivo, professor? Indutivo, pessoal, é quando aconteceu determinado fato e em cima desse fato você vai começar a ramificar, então, as suas observações, as suas investigações para você induzir, né? Através da indução, eu induzo que isso aconteceu por causa disso. Ou seja, você parte de algo concreto, né, que algo já aconteceu, para você ramificar então essa linha de investigação, por exemplo, tratando-se de crime. Isso é o método indutivo, tá? E quando nós falamos de método biológico e sociológico, nós estamos falando do quê? Quando nós falamos biológico, pessoal, que a criminologia ela analisa, e você vai ver comigo um pouquinho depois sobre escolas positivas e escola positiva e escola clássica, que os positivistas eles utilizavam-se muito desse método biológico. Por quê? Eles analisavam o que se passa na cabeça do indivíduo. Será que o fato da pessoa ser criminosa é porque ela tem um mal dentro dela? Então vamos abrir essa pessoa. Então muitas vezes depois que o criminoso ele morria, ele era aberto, eles abriam a cabeça para ver se de forma biológica, ou seja, dentro do camarada, existia algum fator que o tornasse criminoso, né? Ainda na escola positiva, na escola ali do século XIX, tá? A positivismo ali no século XIX, eles acreditavam que o mal era algo que poderia, através de uma cirurgia, você poderia tirar esse mal desse indivíduo. Então, a criminologia então utiliza-se até hoje, por exemplo, de método biológico, tá? Ou seja, o que se passa na biologia do ser humano, tá bom? E também sociológico. Hoje a sociologia criminal é muito forte porque, sim, através dos métodos sociológicos, pessoal,
Busca-se, então, entender dentro da própria sociedade o que faz o indivíduo a cometer crimes, né? Qual é o fator que a sociedade, nós, né, como indivíduos que habitamos dentro de uma sociedade, o que faz de nós pessoas criminosas? Qual que é a contribuição do papel da sociedade na vida de um criminoso? Por isso que fala que utiliza então de métodos biológicos e sociológicos. Esses então são o que, professor? São os métodos biológicos e sociológicos da criminologia. Então, a criminologia ela é uma ciência, tá? Deixa eu pegar aqui pra gente fazer um review aqui, que a gente já viu, ó. Ela é uma ciência, tá? Ela é uma ciência autônoma que possui, então, métodos. Entre os métodos que a criminologia possui, é o método empírico, interdisciplinar e indutivo. E também vale-se, então, de métodos biológicos e sociológicos. Beleza? Fechou? Deixa eu colocar uma tela branca aqui para mim agora, que eu quero... deixa eu ver aqui, está tudo certinho. Tá, peraí. Pegar uma canetinha vermelha aqui, peraí. Bora lá. Pessoal, você precisa entender agora também que a criminologia, você já viu os métodos comigo, agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver, então, os objetos. Tá? Da criminologia. E a criminologia ela possui 4 objetos. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá? 4 objetos, então, a criminologia possui. Isso aqui cai em prova, professor? Não, despenca, tá? E você que viu, você está revisando comigo aqui. Qual que é o primeiro objeto, então? É o crime, né? O crime. O criminoso. Criminoso. A vítima. E o controle social, tá? Então, esses são os 4 objetos da criminologia. Você precisa gravar isso: crime, criminoso, vítima e o controle social. Beleza? Além desses objetos, pessoal, eu preciso que você grave o quê? Né? Depois que você gravou crime, criminoso, a vítima e o controle social, você precisa saber que nós temos aqui 2 escolas. E já que eu volto nos objetos, tá? Mas primeiro eu preciso passar para você. Nós temos a escola positiva e nós temos, na verdade, escola clássica primeiro aqui, senão vai confundir sua cabeça, ó. Nós temos aqui a escola clássica e nós temos a escola, vou colocar a escola positiva. Ó, escola positiva, tá? Nós temos então a escola clássica e a escola positiva. Então, pessoal, se você pegar os objetos lá da criminologia, você vai ver que existe a figura do crime e do criminoso, né? Então, o que acontecia então para a escola clássica? E anota que isso aqui cai em prova demais, tá? Para os clássicos, pessoal, deixa eu até voltar aqui para mim. Para a escola clássica, tá? O criminoso, ele tinha um fator chamado, que nós temos, né, principalmente quem crê, os cristãos aí, chamado livre-arbítrio. Ou seja, o criminoso ele escolhia ser criminoso. Para os clássicos não existia ali então, pessoal, uma distinção entre, por exemplo, o camarada ele comete crime porque ele tem um problema mental, porque ele teve um distúrbio mental, porque a família dele toda foi criminosa, ele também ou seja, é um fator genético. Não. Os clássicos entendiam que o camarada ele era criminoso, tá? Justamente porque ele fez uma escolha, ele optou em ser criminoso. Então você precisa entender que para os clássicos, né, o camarada ele era um criminoso por uma simples escolha, né? Simples escolha. Então voltando aqui, o que você precisa anotar no seu material, tá? Que para os clássicos, né, eles acreditavam muito no livre arbítrio. Livre-arbítrio, tá? O crime era uma escolha. Cometer crime era uma escolha do indivíduo. Indivíduo.
do indivíduo. Ei, professor, que isso, hein? Então, ó, o camarada, ele tinha um livre-arbítrio, né? Ele escolhia ser criminoso. Ser criminoso era uma escolha, na verdade, do indivíduo. E para ele, todos da sociedade eram iguais. Eram iguais, tá? Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque aqui na escola positiva, galerinha, você precisa tomar cuidado, porque na escola positiva, o criminoso, ele não tinha o livre-arbítrio, tá? Para a escola positiva, o camarada, ele nascia, a pessoa, deixa eu colocar aqui para trás aqui, ó. A pessoa, ela nasce, ó, ela nasce criminosa, né? É o famoso criminoso nato. É o famoso criminoso nato, né? Então, para os positivistas aqui, ó, para os positivistas, não existia mais esse negócio de livre-arbítrio, sabe? Livre-arbítrio não existia. Tem esse negócio de o camarada ele escolhe. Não, não. O camarada ele nasce criminoso. O crime, né? Ó, opa, deixa eu colocar aqui, ó. Então, o crime, né, era o mal, era o mal necessário. O crime era o mal, né, era o mal que estava dentro, ó, dentro do indivíduo, né? Então, o mal estava dentro do indivíduo. Então, se lá para a escola clássica, né, para os clássicos, que geralmente eram pessoas juristas, eram juízes, né, o crime era um livre-arbítrio, a pessoa escolhia ser criminosa ou não, né, todos eram iguais. Aqui na escola positiva, e é aqui nessa escola positiva que a criminologia começa a ter então seus métodos, é conhecido como uma ciência, com método, com objeto de estudo, tá? Aqui para os positivistas, a pessoa nascia criminosa, né? O criminoso, ele é o mal que está dentro dele, é o criminoso nato. O que é criminoso nato, pessoal? É a pessoa que já nasceu criminosa, já nasceu com crime na veia. A pessoa vinha através da sua hereditariedade, ou seja, se o avô foi criminoso, se o pai foi criminoso, esse indivíduo também tende a ser criminoso. Então a escola positiva, tá? A escola positiva tem esse pensamento. E a escola positiva tem um camarada chamado Lombroso. Ó. Opa. Ó, Lombroso. Professor, quem foi Lombroso? E você precisa anotar isso aqui que também cai, tá? Ó, Lombroso, pessoal, ele é considerado, então, né? Isso aqui ele é considerado o pai da criminologia. Anota isso aí. É o pai da criminologia. Então, Lombroso é considerado, então, o pai da criminologia. Então, essa é a diferença entre a escola clássica, tá, e a escola positiva. Obviamente que não é uma aula completa, a gente tem muito mais a adentrar, mas estou passando já para vocês, deixa eu voltar aqui, os principais pontos que você precisa gravar entre escola clássica, né, e então a escola positiva, tá bom? Positiva. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui, que eu quero utilizar esse slide. Então, dentre os objetos também da criminologia, nós temos a vítima, né? Nós temos a vítima, que ela tem 3 períodos, né? 3 períodos. Nós temos aqui, nos períodos da vítima, tá? A idade, ó, a idade de ouro. Nós temos a neutralização. Nós temos aqui a revalorização. Tá? E a revalorização, então, da vítima, tá bom? Revalorização da vítima. Professor, o que é isso? Galerinha, aqui, falando-se um pouco então da vítima, tá? Na Idade de Ouro, a vítima tinha um certo protagonismo no crime. Então, por exemplo, na Idade de Ouro, lembra aquele jargão olho por olho, dente por dente, né? Que é a famosa lei de Talhão, pessoal, que fala, né? Lei de Talhão, olho por olho, dente por dente. Então, a vítima, ela tinha essa predisposição
de vingança, por exemplo. Então, se eu estava na minha casa, o camarada vem, entra lá no meu quintal e pega uma galinha minha. Poxa, eu poderia, como vítima, né? Foi violado um direito meu, né? A minha propriedade, a galinha é minha, o cara invadiu minha casa. Então eu poderia ir atrás daquele camarada, arrancar, cortar a mão dele, né? Porque ele fez comigo, porque a vítima ela tinha um papel de protagonista, né? Então a vítima tinha, por exemplo, essa vingança que ela poderia fazer e tudo bem, tá bom? Por que eu falei isso? Porque aqui na neutralização, por isso o próprio nome já fala, ó, neutralização. A vítima ela foi um pouco neutralizada e foi deixada de segundo plano, tá? Então aqui na neutralização, a vítima ela começou a ver somente, começou a ser vista somente como uma testemunha. Aqui na neutralização, né, onde neutralizaram esse poder da vítima, é quando, por exemplo, os juristas daquela época, né, falaram assim: ei, vítima, calma aí, cara, você não precisa se vingar, não. Agora tem direito penal, agora vai ter o processo penal também. Então chega desse negócio de se vingar. Deixa com a gente, que a gente vai julgar o camarada, a gente vai colocar as penas ali que precisam ser impostas nesse camarada. Você vai ficar 1 a 5, 10, 15, 20 anos preso. Deixa com a gente aqui do direito penal, nós somos juristas, nós vamos resolver. Então, nessa neutralização, nesse período, a vítima então ela perde um certo protagonismo, tá? E fica somente como uma testemunha de um crime, por exemplo, tá bom? Ela vira somente um elemento testemunhal dentro da sociedade. E aqui, na revalorização, né, no pós Segunda Guerra Mundial, no pós Segunda Guerra Mundial, então a vítima ela vai ganhar mais o seu protagonismo, né? Nascendo até também ali tendo mais um lado mais como uma ciência chamado vitimologia, com Benjamin Mendelssohn, né? E mais para frente, num outro momento, você pode ver também as classificações de vítima de Benjamin Mendelssohn, que foi considerado o pai da vitimologia. Grave esse termo porque pode cair na sua prova. Quando nós falamos de vítima aqui nesse período de revalorização pós-Segunda Guerra Mundial, a vítima ganha um protagonismo mais uma vez diretamente, né? Ela ganha esse protagonismo. E agora a vítima, essa vítima, né, através do estudo da vítima chamado vitimologia, ela ganha então esse termo de vitimologia, começa-se então a ver qual é o papel da vítima num crime, porque nós sabemos então que a vítima agora, nessa revalorização, não é somente uma vítima. Muitas vezes a vítima tem papel importante, fundamental e até às vezes um papel direto no cometimento de crime também. A própria vítima, né, que foi vítima de um crime, mas ela também teve a sua parte ativa em certo determinado crime. Então, na hora de você valorar, né, a pena, você pode ou aumentar ou diminuir, por exemplo, a vida do infrator, dependendo do comportamento que a vítima teve nesse crime. Então veja que a vítima agora retoma o protagonismo nessa revalorização. Então nós temos a Idade de Ouro, onde a vítima tinha um protagonismo legal, tá? Por exemplo, ela poderia até se vingar de algo que teria acontecido com ela. Depois vem a neutralização, para neutralizar esse poder da vítima, onde o Estado fala: ei, vítima, calma, agora não. Tem nada de vingança não, deixa com a gente aqui, nós do direito penal, nós do processo penal, que nós iremos julgar então esse camarada, esse infrator. E por último, essa revalorização pós-Segunda Guerra Mundial, onde então agora nasce aqui a tal da vitimologia, né? Vamos dizer assim, essa vitimologia, ou seja, o estudo da vítima começa a nascer e tem um precursor muito grande chamado que Benjamin Mendelssohn, tá? Benjamin Mendelssohn, tá bom? Então nós matamos aqui a parte do crime, né, do criminoso lá na escola positiva e escola clássica, que a gente passou no slide anterior, e agora nós vamos falar do controle social, né, do controle social. O controle social, pessoal, é um tema muito utilizado hoje, por quê? Nós sabemos, né, isso é constitucional, que a polícia ela tem um dever, né, de proteção, vamos dizer assim. E a sociedade, né, ela pode ajudar. Pode não, ela deve ajudar, né? Ela deve. Então nós temos as polícias, vamos dizer assim, que tem um dever, e a sociedade que pode ali, né, ajudar a ter esse controle social. Quando nós falamos de controle social, são justamente mecanismos, né, de controle da própria sociedade. O que o Estado proporciona, por exemplo, para te dar segurança hoje? Quais são os meios que o Estado utiliza na ressocialização de uma pessoa que foi presa? Qual que é o tratamento do indivíduo que foi preso? Qual que é o tratamento agora da vítima, né, na pessoa que foi vítima de um crime?
Então, essa parte de controle social é justamente qual que é o controle que o Estado pode proporcionar ao cidadão em relação ao crime, né? Por que que em determinado bairro acontece, por exemplo, tanto estupro e no outro acontece, por exemplo, tanto roubo, tanto latrocínio? Por que que a diferença, né? O que que a sociedade tem a ver com esse tipo de crime? O que que o Estado proporciona para que haja tanto crime direcionado em uma região e outro tipo de crime em determinada em outra região, vamos dizer assim, né? Em uma acontece estupro, latrocínio, na outra é roubo, furto. Por quê? Quais são os mecanismos de controle social em relação ao crime e depois que o camarada foi preso, qual que é o mecanismo da gente cuidar desse camarada, né, de oferecer penas alternativas ou até mesmo ali do próprio governo cuidar e ressocializar esse camarada depois que ele sair da cadeia. Então tudo isso está ligado então ao controle social, tá? Ao controle social. Além do mais, falando ainda de controle social, deixa eu apagar um pouquinho aqui, que a gente vai falar agora um pouco de controle social e eu finalizo essa aula por aqui. Depois a gente vem fazendo mais aulas aí para vocês, tá? Depois a gente vem fazendo mais aulas aí para vocês, mas só para a gente finalizar, porque nós temos dois tipos de controle social, tá? Na verdade, três, né? Três tipos de controle social, tá? Então vamos lá, falando de controle social aqui, ó. Controle social, tá? Nós temos o controle social primário, tá? Nós temos o controle social secundário e nós temos o controle social terciário, tá? Então nós temos o controle social primário, né? Quando nós falamos de controle social primário, secundário e terciário, tá? Nós temos aqui então o controle social primário, pessoal, como que? Escolas, nós temos igrejas, nós temos aqui as ONGs, tá bom? Aqui a gente pode ser controle social, né, ou prevenção também, tá, pessoal? Controle social ou prevenção. Ó, muitos conhecem como prevenção. Deixa eu apagar aqui, ó. Prevenção. Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária, tá? Pode-se dizer assim também. Então, aqui na prevenção, vamos trabalhar com prevenção que o pessoal conhece mais, né? Na prevenção primária, são escolas, igrejas, ONGs, associações, tá? Tudo que vai direto ali na base elementar de um ser humano, né? Como a própria escola, né? Como você dá educação, você dá um ensino religioso, você dá saneamento básico, você dá segurança pública para ele, entendeu? Então tudo isso, né? São prevenções primárias que vai agir de, isso aqui já caiu em prova também, médio e longo prazo. Médio e médio e longo prazo. Então, na prevenção primária, tá? Se você vai autoligar, né? Que tem a ver com escolas, igrejas, ONGs, saneamento básico, segurança pública, tá, pessoal? Tudo isso que envolve, então, elementos base na vida aí de uma sociedade, tá? Aqui, na prevenção secundária, nós temos aqui, por exemplo, as polícias. Nós temos aqui o judiciário. Nós temos aqui também, por exemplo, o Ministério Público, né, o próprio Exército. Aqui. O próprio Exército, tá? Ou seja, são instituições governamentais que vêm para gerar essa segurança, né? Essa segurança, o próprio monitoramento de câmeras, né? Deixa eu colocar aqui, ó, monitoramento, ó. Monitoramento de câmeras, tá? Tudo isso para causar o quê? Sensação de segurança. É quando o Estado age, né,
para gerar então essa prevenção, ou seja, essa segurança na população, através do quê? Da polícia militar, da polícia civil, das guardas municipais, através do judiciário, né, dos juízes ali, promotores também com o Ministério Público, o próprio exército, né, o próprio exército brasileiro, o monitoramento de câmeras em ruas, né, para poder dar essa sensação de segurança, ou seja, aqui são mecanismos diretamente voltados, ligados ao próprio governo, tá? Onde ele oferece esse aparato para a população, tá? Então a população se sente mais segura, se sente mais protegida, se sente amparada judicialmente. Então, essa é a prevenção secundária. E nós temos a prevenção terciária, né, que é ligada totalmente, ó, ligada totalmente ao preso, tá? Ligada totalmente ao preso, ao encarcerado, né, da pessoa que está no cárcere ali. Então, essa prevenção terciária é justamente o que fazer, quais são os mecanismos para que esse camarada que está preso, ele não volte a delinquir quando ele estiver solto. Quais mecanismos dentro da prisão a gente pode fazer, a gente pode ter, para que ele não aprenda, né, a cometer mais crimes ali dentro da cadeia. Porque para muitos, você vai ver isso posteriormente comigo em algumas aulas, e tudo isso está no nosso curso completo, tá, pessoal, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a matéria de criminologia, você pode adquirir aí, conforme eu falei, pelo link na descrição. Você vai ver que existem alguns pensadores que dizem que o próprio sistema carcerário, ele já como se diz assim, ele já nasceu falido, já nasceu fadado ao fracasso. Por quê? Para alguns escritores, como por exemplo o Alessandro Barata, né, que é um grande pensador aí da criminologia atual também, estuda-se muito e cobra-se muito em prova. Alessandro Barata já fala que esse sistema de voltado aí ligado ao preso, né, ele não tem, ele não ajuda ninguém, né? Inclusive o camarada que vai preso, ele sai pior do que ele entrou. Ele sai muito pior do que ele entrou, porque dentro do presídio é como se fosse ali uma escola do crime. O camarada, ele aprende, ele entra pelo crime de tráfico de droga e sai lá craque em praticar roubos, em praticar furtos, em praticar latrocínio, sequestro, ou seja, foi uma universidade, né, do crime, esse cárcere dele. Então, para muitos pensadores da criminologia, principalmente da criminologia crítica, né, que fala-se, da criminologia crítica, esse encarceramento, né, não tem nada de tentar fazer com que o camarada melhore de vida e saia da cadeia e vai se tornar um profissional, não. O próprio presídio, o próprio encarceramento é a própria faculdade, né, ligada ali diretamente na vida do camarada que está preso. Então, esses aqui são os 3 tipos de prevenção de controle social. A prevenção primária, né, que tem a ver ali com a base elementar do ser humano. A prevenção secundária, né, que são ali quando o Estado fornece ali através das suas instituições, através dos seus órgãos, para essa sensação de segurança, né, de bem jurídico protegido aí, e tutelado também justamente pelos governos. E também o terciário ligado, né, totalmente à vida do preso, tá? No dia da sua prova ou do seu simulado que você vai fazer a bateria de questões, o examinador vai querer colocar que a prevenção primária é ligada ao preso e está errado. Pessoal, se você errar uma questão de prevenção terciária, você está de sacanagem com a minha cara, porque só fala sobre preso. Só fala sobre preso. O examinador pode até tentar confundir você na prevenção primária com secundária. Tudo bem, mas terciária não tem como, pessoal. Terciária é somente preso. Falou de prevenção terciária, é prevenção voltada ali, então, à pessoa presa. Beleza, meus anjos? Pessoal, deixa eu voltar para mim aqui, né? Vou encerrando por aqui, tá? E fica ligado no nosso canal para você ter mais aula de criminologia com a gente. Conforme eu falei, isso aqui é só um paliativo, mas se você quiser, você tem aula completa aí com a gente, tá lá no nosso curso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O link do curso vai estar na descrição desse vídeo. Então continue se preparando muito, mas muito mesmo aí no teu concurso, que eu tenho certeza. Você que está se preparando para a prova de nível superior que vai ocorrer, bora lá, foco, determinação, que a prova tá chegando. E para você que vai estudar para as quedas de nível médio, os estudos, você já começou, né, atrasado. Já começou atrasado, já para você estar estudando. Mas nunca é tarde para se começar. Então comece a partir de hoje, tá bom? Se você quiser estar com a gente, o link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Deixa seu like, curta esse vídeo também e vem com a gente. Um grande abraço, fiquem com Deus, um grande abraço, gerando aprovados.